Eu subi agora de manhã uma coluna, né? Eu vou até pedir para comentar agora, falando como colunista e não como apresentador aqui do All News, né? Pedir para colocar, né, o que apavora mais o Congresso, a delação de Vorcaro ou o julgamento de Dino, né? Neste exato momento, né, o Congresso Nacional tem dois nomes, dois protagonistas dos pesadelos que rondam o Congresso Nacional, que são os dois nomes citados, né? O dono do Banco Master e o ministro do Supremo Tribunal Federal, que está relatando o processo sobre emendas parlamentares. Começando pelo seguinte, o Lula entregou, né, ontem uma fatia de torta de climão na festa do PT ao reclamar que o partido chancelou o sequestro do orçamento do governo federal no valor de 60 bilhões de reais para emendas parlamentares. Isso lembra que o Congresso Nacional não está emparedado por um, mas por dois escândalos de proporções apocalípticas, né? De um lado, investigações que miram o coração financeiro de esquemas que tungaram bilhões de investimentos e de fundos de pensão, como as apurações que envolvem o Master, as facções criminosas, com conexões, fundos e por aí vai. E do outro, o escrutínio sobre o desvio das bilionárias emendas parlamentares, o oxigênio que mantém vivo o fisiologismo no Brasil e que foi aumentando em escala, o tamanho do sequestro das emendas pelo Legislativo foi aumentando em escala desde a gestão de Eduardo Cunha, né, lá atrás, na tentativa de emparedar o governo Dilma Rousseff. Para quem olha de fora, pode parecer que qualquer visita da Polícia Federal é motivo de pânico da mesma forma. Mas na lógica da sobrevivência do Planalto Central, há nuances entre os medos, né? Uma delação de Daniel Vorcara, dono do Master, e o voto de Flávio Dino, relator dos desvios de emendas parlamentares, tem pesos diferentes a depender do envolvido, né? Um peso bastante diferente, né? Por exemplo, a investigação sobre o desvio de emendas parlamentares, especialmente as que operam na sombra, sem transparência, sem autoria clara, sem rastreabilidade, não aponta apenas para bancos, empresários, operadores, mas para o modo de uma parte significativa do sistema político, um modo de funcionamento de uma parte significativa do sistema político. Parte dessas emendas, né, indo para garantir reeleição, parte para enriquecer os envolvidos, né? A apuração, por outro lado, do Master, ruidosa, barulhenta, cifras bilionárias, personagens vorcarescos, um enredo que mistura mercado financeiro, PCC, relações promíscuas com poder, senador, deputado, governador, ministro, juiz de Suprema Corte, sem falar na própria Faria Lima, né? No final das contas, né, a investigação do Master gera o tipo chamado pânico imediato, medo da humilhação, da perda de bens, da prisão, um pesadelo muitas vezes pessoal, né, ou partidário. Já a investigação tipo emenda gera o pânico existencial e coletivo. Sem o controle do orçamento, a classe política no parlamento perde sua moeda de troca com o executivo e sua alavanca com o próprio eleitorado. No fim das contas, gente, a pergunta não é qual investigação é mais grave. Só que eu não estou sendo sommelier de sacanagem, né? As duas são. A pergunta é qual delas ameaça desmontar o condomínio de interesses que se formou no Brasil. A disputa, no final do dia, não é sobre justiça, é sobre qual torneira o Estado vai fechar. E se vai fechar. E nós, pagadores de impostos, vamos continuar assistindo a uma briga de foice no escuro, torcendo para que sobre algum dinheiro para educação e saúde quando as luzes se acenderem.